Fala pessoal do Ser Nerd ou Não Ser, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Júnior Vanzello e hoje nós vamos falar sobre o cast do Harry Potter. O Snape foi escolhido e tá dando polêmica, então vamos dar nossos 2 centavinhos. Então, se você quer o que dê paraquedas, não esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like, sem mais delongas, roda a vinheta e bora para esse vídeo. Papa Ezio foi escolhido para ser o Snape dessa nova série da HBO Max. E como vocês devem saber, ele é um homem negro. E isso trouxe um certo embate entre os fãs do Harry Potter, porque a gente está muito acostumado com outro ator que fazia o Snape. E por ele ter feito essa saga por 8 filmes, acaba que perpetualizando a sua imagem como o ideal de Snape. Então, quando você pensa em Snape, automaticamente já vem aquela imagem que a gente acompanhou, certo? Então isso está dando uma certa polêmica. E vamos falar um pouquinho sobre a própria história do Snape. O Snape, basicamente, é o melhor amigo da Lily, que era mãe do Potter, e ele tinha uma rivalidade muito grande ali com os 4 amigos, que incluía o pai do Potter, que no final do livro, no final da saga, você descobre que ele era tão ruim quanto o Snape acusava o pai do Harry de ser. E isso é uma coisa que choca muito quando você lê os livros. Lembrando que a percepção de quem lê os livros é completamente diferente da percepção de quem só assistiu os filmes. Porque os filmes, eles são muito ruins em relação aos livros. Os livros são 20 vezes melhores. As adaptações do roteiro do Harry Potter para os filmes não ficaram boas. Principalmente o Ordem da Fênix. O Ordem da Fênix é um filme horrível. E quando você está lendo os livros, o Ordem da Fênix é o livro que você mais quer ler, porque ele começa a revelar os primeiros enigmas de toda a saga, certo? Mas voltando ali pro Snape, então o Snape e o Tiago, eles tinham uma rivalidade. Snape, além de tudo, tinha uma paixão pela mãe do Harry, que acaba, no final das contas, ficando com o Tiago. E o que acontece com isso tudo? O Snape, ele acaba indo para os Comensais da Morte em uma resposta a todo esse trauma de infância, certo? Então, não justificando ele por Comensais da Morte, mas gera o arco de redenção deste personagem. Que até então, quando você começa a ler, você acha que ele é um personagem maligno, que ele é um personagem do mal. Mas no decorrer da saga você vai descobrindo que não. E, inclusive, ele fez muitos sacrifícios a fim de manter ali todo mundo seguro, certo? Então, quando você traz um ator negro para fazer esse personagem, você vai acrescentar, talvez, a história. Como que eu posso explicar? Talvez entre a questão do racismo, para se doar parte do pai do Harry para o Snape. E isso não é o que tem na história. É cabível? É, só que tem um problema muito grande nisso. Sonserina, ela é uma casa xenofóbica e elitista. E, por não dizer muito assim, meio supremacista. Porque o criador dessa casa, ele não queria mestiços em Hogwarts. Então Salazar Sonserina, ele defendia a ideia que ali só deveria ter bruxos de sangue puro. Tanto que o Malfoy, quando quer ofender Hermione, chama ela de bruxinha de sangue ruim. O que é uma tremenda ofensa no mundo bruxo. Então, é o primeiro problema. O Snape, ele vai estar dentro da Sonserina, que é uma casa realmente assim que não faz sentido daí. Então, por exemplo, o pai do Harry agir com raças pra cima do Snape, porque o Snape, ele tá numa casa onde isso é muito comum, onde essa casa é extremamente xenofóbica. E assim, não que talvez a série vai fazer, às vezes a série vai realmente fazer assim, extremamente fiel aos livros, né? Vai impor uma rivalidade. E no final das contas, o que vai contar isso tudo, na minha modesta opinião? Eu, particularmente, eu sou o tipo de pessoa que não ligo pra troca de etnia de personagem. Eu sou uma pessoa muito relax com isso, desde que o roteiro seja muito bom. Pra mim, a prioridade é roteiro. O roteiro, ele tem que ser bom, que daí não importa. Agora, o que vai determinar a aceitação dos fãs em relação ao Papa Ezio é o comportamento dele em relação aos fãs. Porque, com certeza, ele vai lidar com muito hater. Vai ter muita gente atacando ele. E em resposta, ele não pode agir como a maioria dos atores agem.
como é o caso da Ziegler, como vários outros atores que atacam o fandom. Porque atacar o fandom é a pior resposta. É a pior resposta, porque daí o fandom pega ranço. E, por exemplo, pega um Nick Fury. Nick Fury, quando colocaram o Samuel Jackson, ninguém ligou. O Samuel Jackson ali é uma troca de etnia. E que funcionou muito bem. Funciona maravilhosamente bem. E ninguém reclamou, certo? Então, por quê? Porque também ninguém fez caso disso. Não houve olha, primeiro, sabe? Então, geralmente, as coisas, quando elas estão mais naturais, quando elas fluem de forma mais natural, o fã tende a aceitar. Ele vai substituir o Snape dos filmes? Não vai, não tem como. Assim, a menos que ele tenha um carisma, uma coisa assim muito única para ele conseguir fazer isso. Caso contrário, é muito difícil superar. Porque aquele ator, ele conseguiu entregar um Snape muito bom, muito bom. Então, para superar isso, é difícil. É que nem, eu quero ser o novo Homem de Ferro, né? Depois do Downey Jr. Como que eu vou conseguir ser o próximo? Então, entende? O ator vai ter que se conformar em ser o segundo. Não tem como. E baseado nisso, ele conseguiu conquistando os fãs aos poucos. Sabe, sempre sendo cordial, sempre sendo respeitoso, claro, não tolerando as agressões, evidentemente, mas sendo cordial. Porque se a série seguir fielmente aos livros, eu acho que tem tudo para dar certo. Isso não vai interferir em nada na história. Completamente se trocasse, sei lá, a etnia do Pantera Negra, por exemplo, ia interferir na história. Mas nesse caso, né, tanto faz como fez. Certo? Então, eu particularmente acho assim, vamos esperar o roteiro, vamos ver como que a série se comporta em relação a isso, como que a série vai abordar essa inimizade entre Thiago Potter e Snape, e ver como que isso se reflete na história, porque aí sim mora o problema. Mas se tudo seguir como acontece nos livros, acredita em mim, não vão nem notar a diferença, porque o importante de tudo sempre é o roteiro. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa troca de etnia do Snape? Vocês são apegados ao ator antigo? Então me deixem aí nos comentários, e um beijo, e até o próximo vídeo!